dando choque hoje. Todo mundo que eu encosto, eu tô dando choque desde de manhã. Minha irmã falou pra eu andar descalço, já andei descalço, mas não resolveu não, né? A gente tá meio elétrico esses dias. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. Vamos orar para que o Senhor fale e continue falando, né, aos nossos corações, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tantas bênçãos, Deus, ali no meio das crianças, no ministério infantil. Obrigado, Jesus, porque o Senhor inspirou ali, Senhor Deus, as aulas, o Senhor usou a vida de várias pessoas, assim como o Senhor tem usado a vida dessas tias e de toda a liderança aqui, Senhor Deus, do ministério infantil. Obrigado, Senhor Deus, porque as nossas crianças estão tendo o privilégio, Pai, de ouvir a Tua palavra, de serem ensinadas e temos tido o privilégio, Pai amado, de ver a Tua palavra se cumprindo no que diz respeito a ensinar a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando ela estiver velha. Ela não vai se desviar, ela não vai esquecer. Assim nós cremos, Pai. Continua conosco, fala aos nossos corações. Nós queremos Te adorar, queremos Te exaltar por tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor representa para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, quando o pastor Alexandre fez a abertura do culto, né, ele citou alguns textos e ele falou sobre Salmo 111, no momento em que o pastor leu, né, o primeiro versículo do Salmo 111, que diz: Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Foi um dos textos que o pastor citou, né, na abertura desse culto. E eu tenho no meu espírito para falar com vocês, para compartilhar com a igreja nessa noite sobre os justos, né, os justos de Deus. Né? Nós somos justos porque fomos justificados. Né? Eu lembro até hoje, quando eu e alguns irmãos aqui da igreja fizemos um curso de soteriologia. Né? Que é isso? Né? Quando eu ouvi falar, eu pensei que era curso para solteiro, né? Mas não era. Né? Soteriologia é o estudo da salvação. Né? E eu lembro até hoje, isso faz muito tempo, né? Não vou dizer mais a minha idade, já não posso mais, né? Já estou começando a usar o método da minha mãe, que coloca o ponto, né? 3 ponto alguma coisa, 4.2, né? E já faz tempo, mas eu lembro até hoje desse curso, onde nós vimos a respeito do processo, né, da salvação, a justificação, né, depois haverá a redenção, né, quando nós estivermos com Cristo, e nós fomos justificados por Deus, né? Ele veio, Ele pagou o preço, né, para que nós tivéssemos uma nova vida, para que nós fôssemos agora então de fato nova criatura, né? E é um pouco sobre isso que eu quero falar, né, bem rapidamente nessa noite com os irmãos. Vamos usar de base 3 capítulos de Provérbios. Nós vamos analisar, né, esses 3 capítulos de Provérbios, começando pelo capítulo 10. Então nós podemos abrir, né, a nossa Bíblia no capítulo 10, ali de Provérbios. Provérbios é um livro, irmãos, muito rico, assim como todos os outros da Bíblia, né? Provérbios é um livro de uma leitura muito rápida, né? Numa leitura você consegue assimilar e adquirir muitas coisas, e eu quero incentivar você, né, e te desafiar a ler Provérbios todo essa semana. Seria interessantíssimo isso, né?
É um livro que não é tão extenso, não é uma leitura com muitas figuras, como nós vemos, por exemplo, em Daniel, Apocalipse, né, que são livros onde, né, é necessário, né, estudos e tiramos tantas coisas, né? E Provérbios você pode tirar muitas coisas, né, numa simples lida, numa meditação. Eu lembro de às vezes ler em um dia assim, de um dia para o outro, Provérbios todo, naquela leitura panorâmica, né, e depois nós vemos, né, a gente vem naquela leitura mais minuciosa, pegamos um versículo, outro, e destrinchamos aquele versículo, né? E eu quero incentivá-los a fazer esse tipo de leitura, né? A leitura panorâmica, que é uma leitura geral, e depois a leitura mais específica, né? Gastando mais tempo em cada versículo, naquilo que o Espírito Santo saltar, né, na sua vista. E seria interessante, né, se toda a igreja lesse Provérbios, né, nessa semana. Um homem de Deus certa vez disse aqui no Brasil o seguinte: se você ler o livro de Provérbios e assimilar todo o conteúdo desse livro e conseguir aplicar absolutamente todo esse conteúdo no seu dia a dia, na sua vida, você vai ser muito próspero, você vai ter muita saúde, você vai ter até prosperidade financeira, né? Nós não pregamos exatamente isso, né? Não nos embasamos numa teoria, né, para ter muito dinheiro. Nós entendemos que o dinheiro, né, ele, se bem administrado, ele é bênção, né? O dinheiro, enquanto você for senhor dele, né, vai estar tudo bem dentro da sua casa, né, na sua família, na sua vida. Dinheiro não é ruim, né, enquanto ele está debaixo dos teus pés. E há uma prosperidade muito grande para quem estuda e aplica os conceitos de Provérbios, amém? Então, se você, né, se sentir desafiado, leia, estude, aplique. Com certeza você vai ser muito sábio, com certeza você vai administrar muito bem aquilo que está, né, ao teu alcance, e com certeza você vai abençoar aqueles que estão à sua volta. Estudando o capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12 de Provérbios, apenas esses 3 capítulos vão nos trazer, dependendo da versão que você utilizar da Bíblia, 29 vezes vai estar falando sobre o justo. O justo será desse jeito. O justo, quando ele estiver na cidade, a cidade vai ser abençoada, como nós vamos ler daqui a pouco. O justo. Então, se nós pegarmos apenas esses 3 capítulos, essas 29 citações sobre o justo, e aplicarmos na nossa vida, nós vamos ver grandes resultados. Eu tenho vivido, né, vivenciado isso, não estou falando de algo que ouvi dizer, mas de algo que tenho tentado vivenciar mesmo no meu dia a dia, e como isso tem sido bênção, né, na minha vida. Então, fica a dica, né, está lançado o desafio: leia, estude, né, toda a Bíblia e leia Provérbios. Provérbios é um livro muito gostoso de ler. Bom, vamos lá então, Provérbios 10. Só faltou eu abrir, né, no Provérbios, que eu fiquei lá no texto que o pastor Alexandre utilizou, falando dos justos, né, assentados na congregação dos justos. Vamos lá para Provérbios 10. Não vou ministrar uma palavra muito longa, né, hoje. Então, no capítulo 10 de Provérbios, logo no verso 3, nós vamos pulando, né, alguns versos para achar, né, os textos que falam dos justos de Deus, né? Provérbios 10, 3 diz assim: o Senhor não deixa o justo passar fome. Nós vamos pegar apenas, né, a menção do justo, não vamos ler todo o versículo.
Vamos ficar com essa parte A. O justo não passa fome. Está aí uma afirmação que eu e você precisamos crer. Ainda mais, né, aqueles que estão no campo missionário como eu, né, o justo ele não vai passar fome, o justo ele vai ter a provisão do Senhor. Se ele for justo, se ele for reto, né, como as crianças trouxeram aqui, que gostoso, né, os pilares do caráter de Cristo, e nós estudamos, né, esses 3 dias, né, eu tinha dito no início que estudaríamos no seminário Imersão 43 textos, né? Mas depois eu perdi a conta de tantos textos que a gente foi, né, declarando e utilizando para embasar o que estava sendo falado. Então falamos tanto sobre a justiça, sobre a integridade, sobre a verdade, né? Nesse seminário Imersão que nós tivemos nesses dias. E eu e você, como justos de Deus, como pessoas que praticam a justiça, como pessoas que entendem que estão sendo chamadas nos dias de hoje para serem embaixadores, né, de Deus, embaixadores da justiça do Senhor, né, de praticar essa justiça e ser mesmo um justo, né, de Deus, nós precisamos crer que não vamos passar fome. Está escrito, é bíblico. O próximo texto que eu quero trazer é o verso 6, onde vai nos dizer que as bênçãos vão coroar a cabeça do justo. Olha lá o verso 6. As bênçãos coroam a cabeça dos justos. Irmãos, a Bíblia ela não é interpretada de maneira alegórica ou de maneira, né, a Bíblia, né, existem várias leis de interpretação da palavra de Deus. Poderia citar aqui umas 30, né, assim, mas tem muito mais. E uma dessas leis de interpretação da palavra é uma lei muito simples. A Bíblia explica a Bíblia. O que a Bíblia fala é de fato, né? Muitas vezes nós vemos aí por aí, quando passamos nos lugares, as pessoas tentando interpretar a palavra de Deus de maneira figurativa, alegórica, né? Alguns defendem até mesmo que o Mar Vermelho não abriu de verdade. Foi uma alegoria ali usada, foi uma figura para demonstrar o que estava acontecendo. Não. A Bíblia diz que o mar abriu, então ele abriu. A Bíblia explica a Bíblia. Às vezes você vai encontrar um texto e de repente lá na frente encontra um texto que parece contradizer aquele primeiro texto que você leu. Na verdade, um texto vai completar o outro, nunca vai se contradizer. A palavra do Senhor diz, né, que toda a escritura, né, é para ser usada para correção, né, para edificação. Então as bênçãos do Senhor vão coroar as nossas cabeças. Precisamos crer que o Senhor é um Deus abençoador, é um Deus de provisão, né? Como vimos no verso 3. É um Deus que se importa com todos os detalhes da nossa vida. Se você foi justificado por Deus, se você é nova criatura, a palavra do Senhor diz que as coisas velhas, o que aconteceu com as coisas velhas? Elas ficaram para trás, e agora eis que tudo... Somos nova criatura, né? E estamos nesse processo, né, que tanto falamos nesses dias de aperfeiçoamento, e vamos entender que o que a palavra do Senhor diz, né, ao nosso respeito é de fato verdade. E se somos justos, as bênçãos do Senhor vão nos acompanhar. Amém, irmãos? No verso 7, vai falar que a sua memória deixada será uma bênção. A memória do justo vai sempre ser uma bênção. Vamos deixar, não tem problema não, né? As crianças estão lá adorando também, né? Nós adoramos às vezes, né? Nós adultos, né, agora estamos sentados e tal, mas é uma forma delas adorarem, né? Não tem problema não. Não vai nos atrapalhar, em nome de Jesus. Se você mudar hoje, você mora ali no Maristela Fagá,
Vamos ver se eu ainda lembro os bairros aqui, né, de São Carlos. Você mora lá no Tortorelli, você mora lá no Jacobucci, ainda tem, né, Jacobucci? Eu lembro desses nomes, né? Você mora, imagina o lugar que você mora hoje. Se você sair dali, qual vai ser a memória que você vai deixar para os seus vizinhos? O que seus vizinhos vão pensar? Eles nem vão perceber que você foi embora, porque talvez você nunca influenciou a vida deles. Eles vão dar graças a Deus porque o crente chato foi embora. Ou eles vão falar assim, nossa, né? Que pena que o meu vizinho foi embora. Era tão gostoso conversar com ele. Uma pessoa de caráter, sempre com uma palavra de encorajamento, quando me via no entra e sai ali no portão. A Bíblia fala, e se nós somos justos, né, se nós somos essas novas criaturas em Deus, fomos justificados e praticamos a justiça, a memória que nós deixamos precisa ser essa. Nós vamos deixar uma memória e essa memória vai ser bênção para as pessoas. Amém, irmãos? Vamos lá, verso 11. A sua boca é fonte de vida. Eita, meu irmão, se nós somos justos, a nossa boca precisa ser fonte de vida. Está lá no verso 11. Vamos lá ler o verso 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Se somos justos, então nós teremos provisão material de Deus. Se somos justos, as bênçãos do Senhor vão coroar a nossa cabeça. Se somos justos, deixaremos uma boa memória. E se somos justos, da nossa boca sairá uma fonte de vida. A minha boca precisa ser em todo o tempo, isso não é fácil, uma fonte de vida. Amém? Porque nós somos justos. E é isso que a palavra do Senhor diz. E aí vai, verso 16, o salário do justo vai trazer vida. É promessa, né? Está escrito, é verdade. O verso 16. O verso 20, olha o verso 20. Sua língua é prata escolhida. A língua dos justos é prata escolhida. Como está a saúde da nossa língua, né? O que temos dito, o que temos proferido, a palavra tem poder, né? A palavra tem poder. E como tem poder, né? O que a Bíblia fala sobre a nossa boca, que aquilo que entra pela nossa boca é o que contamina a gente? Não, é aquilo que sai. Se nós somos esses justos de Deus, a nossa língua, né, vai proferir aquilo que é bênção, vai edificar, vai construir, vai exortar, vai alinhar, vai ajudar, vai dar suporte, né, àquele que está próximo de nós. Verso 21, suas palavras dão sustento a muitos. Acabei de dizer. Verso 24, vai acompanhando aí, né? Estou passando bem rápido. Né? Tem 29 citações nesses 3 capítulos. Verso 24, os seus desejos lhe serão concedidos. Glória a Deus. Se nós somos justos, os nossos desejos vão estar alinhados com o coração de Deus. E assim fica fácil para Ele conceder aquilo que está, né, no nosso coração. Porque aquilo que está no nosso coração é o que está no coração do Senhor. Amém? Você é justo, você pratica justiça, você está se adornando com linho fino, né? Como a gente disse esses dias, Apocalipse 19, 7, 8, fala que a noiva de Jesus, né? A noiva do Senhor está vestida de linho fino,
O que são esses linhos finos, né? O que é esse linho fino? Os atos de justiça dos santos. Se você é noiva, se você está vestida de atos de justiça, é porque você foi justificado por Deus. E se você foi justificado, meu irmão, você precisa, né, ter a sua vida no parâmetro da palavra de Deus. Amém? Os seus desejos serão concedidos. Verso 25: o justo permanecerá firme para sempre. Quantos lembram da palavra ministrada aqui no domingo passado? Sobre permanecer, né? Sobre perseverança, perseverar, continuar. Lembra que nós falamos que aquele que está em Deus, né? A tempestade vem, passa por ele, a dificuldade vem, e ele se mantém firme, a tempestade vai embora, ele consegue avançar no meio daquilo, e ele permanece o mesmo em Deus. Permanecer, se você e eu formos justos, nós permaneceremos firmes para sempre. Verso 28, o desejo do justo resulta em alegria. Hoje em dia nós temos visto tantos cristãos, né? Ou melhor, né? Tantas pessoas que se dizem cristãos, né? Tão carrancudos, tão bravos, irritados, tristes. Né? A gente conhece por aí algumas pessoas, né? Que se dizem cristãos, mas estão sempre bravos, sempre tristes, sempre não está dando certo, sempre desanimado. É o primeiro a pedir oração sempre. Não sou contra pedir oração. Eu sou contra você pedir oração e no outro domingo você pedir a mesma oração, e no outro mês a mesma oração, e no outro ano a mesma oração. Isso é um grande indicativo de que você não está progredindo na fé cristã, né? Eu acredito, irmãos, né, que o cristão passa por dificuldade, acredito que o cristão passa por momentos de chacoalhão, né? Nós vemos tantos homens de Deus que a Bíblia nos relata, né, que aprenderam a viver no pouco, no muito, aprenderam a viver na salinha da sua casa, orando 3 vezes por dia, ou lá na cova dos leões, adorando o Senhor do mesmo jeito. Vemos que o ambiente não define, né, os homens de Deus, as mulheres de Deus, mas sim o seu caráter, a sua postura no Senhor. Então, irmãos, é tempo, né, de termos alegria no rosto. Deixar com que o Senhor nos dê a alegria. Alegria pela vida, alegria pela nossa família, alegria, né, pela salvação. Eu acho lindo demais, né, linda demais a oração de Davi, quando ele erra, né, ele fica ali, né, orando o tempo todo, né, o filho está lá ruim, aí a hora que o filho, né, ele fala, não, agora eu não preciso mais, né, agora o Senhor já fez. E qual é a oração que Davi faz, né, para o Senhor restaurar a alegria da salvação na vida dele, né? Eu creio que é tempo de fazermos essa oração, sabe? Senhor, restaura em mim a alegria, né, pela tua salvação. O justo, como está escrito em Provérbios 10, 28, né, o desejo dele vai resultar em alegria, em felicidade, em contentamento em Deus. E assim tantos outros textos, né? Vamos citar apenas alguns. No verso 30, o justo jamais será desarraigado. O que significa essa palavra? Ser desarraigado. É ser arrancado pela raiz. Você já viu aquela imagem, né, quando tem tufão, aquele vendaval, né? Em alguns países aí da Ásia, passou aquele furacão, aquele vendaval, e a pessoa filmando assim, a árvore ela está quase encostando ali no chão, né, curvada assim, mas ela está ali, né? A hora que passar aquele vento, ela está ali, firme. Não seremos arrancados pela raiz. E aí falando de árvore, né, daria pra gente citar o
capítulo 1 de Salmos, né? De sermos como árvores plantadas, né? Junto a ribeiros, darmos fruto, né? No momento certo. Como a palavra de Deus é rica, né, pastor? Né? Num sermão temático a gente consegue encaixar, né? Tantos textos, é tão rico, é tão maravilhoso. No verso 31 do capítulo 10, a boca do justo vai produzir sabedoria. O 32, né, verso 32, seus lábios saem o que é correto. Fala de retidão, né? Fala de verdade, de ser correto, de ser íntegro, né, em Deus. Sempre lembrando, né, dos pilares do caráter de Jesus. Vamos para o capítulo 11. No verso 3, o justo é guiado por quem? Pela sua integridade. Olha lá, a integridade dos retos os guia. Integridade. Falamos sobre isso nesses dias. Se você é justo, você é íntegro, né? Você é guiado pela sua integridade em Deus. Aleluia. E o verso 6 do capítulo 11, a sua justiça vai livrá-lo. Verso 8, ele é salvo das tribulações. Olha que bênção. Lembra, no domingo passado eu perguntei para a igreja, né? Tá passando, irmão, por tribulação? Né? Persevere, né? Permaneça. Olha aí o que a palavra diz. No verso 8 do capítulo 11. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Meu Deus do céu, né? E tantos outros textos, né, que nós poderíamos citar. Vou apenas resumir e trazer, né, à tona alguns textos que me marcam muito. Por exemplo, ainda no capítulo 11, verso 10 e 11, irmãos. Isso é bênção demais. Capítulo 11, verso 10 e 11. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Meu Deus. Às vezes você pode pensar assim, né? Nós podemos pensar, Deus nunca me deu nenhum direcionamento específico sobre a minha cidade. Por enquanto eu estou aqui na minha igreja, né? Eu tenho o meu ministério aqui, eu oro, eu tenho uma vida de santidade, eu busco o Senhor, né? Eu trago as minhas ofertas. E às vezes você pode pensar assim, não, Deus, né, se eu perguntasse aqui, para quantos aqui Deus já deu uma direção a respeito da sua própria cidade? Talvez alguns levantariam as mãos, né? Sendo que na verdade todos precisariam levantar. A cidade exulta quando o justo prospera. Se você é justo, você vai influenciar a sua cidade. Pensa como isso é poderoso. Verso 11. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Aconteceu um fato interessante essa semana. Nós fomos numa farmácia comprar um remédio pro Carlinhos e a pessoa que me atendeu, né, um senhor, me atendeu na farmácia e fez algumas perguntas para ver, né, você tem cadastro aqui, quer se cadastrar? Eu falei, eu não moro mais aqui, né, eu morava aqui em São Carlos, mas eu me mudei, né, eu não moro mais aqui. Ele falou assim, nossa, que bom. Aí eu olhei para a cara do senhor e falei, por quê? Ele falou assim, porque essa cidade está, totalmente descuidada. Que bom que você não mora mais aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, como assim? Né, alguma coisa está difícil pro lado daquele senhor, né? Se nós formos justos, a cidade nossa será exaltada pelas nossas bênçãos. Amém, irmãos? Amém. Nós podemos mudar. Às vezes a gente fala, né? Nossa, a cidade está
tá ruim, né? Às vezes eu tô lá e ouço ou vejo os meus amigos aqui de São Carlos postando, né, um buraco enorme escrito com a setinha, São Carlos, né? Diz que a cidade só tem buraco agora. Irmãos, o poder do Evangelho pode mudar os buracos da cidade de São Carlos. Alguém crê nisso? Amém. Sabe, eu tenho vontade de contar um testemunho aqui. Eu preciso que todos sejam maduros, né, para entender que não é a glória para nenhum homem, não é, né? A glória é de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Quando nós nos instalamos lá em Juazeiro como base missionária, nós nos instalamos num bairro onde já fazia um bom tempo que não passava mais coleta de lixo. Não tinha tanto fluxo, não tinha, né, um comércio circulante, assim, com coisas. Não tinha tantas coisas. E nós começamos a orar. Na frente da base, como a nossa base lá é de esquina, na frente da base, aquelas ruas que são ali, né, o bairro todo, jogava o lixo ali. Ficava uma montanha, quase da altura dessa parede aqui, de lixo, bem na frente, bem no portão, assim, ó, um pouquinho para a esquerda, na base. Hoje existe algum lixo ali, Gustavo? Sabe o que nós fizemos, com direção lá do pastor Fábio? Nós fomos orar naquele lixo. Nós jogamos óleo e declaramos que ali seria um lugar de bênção, que as pessoas poderiam brincar ali na rua, as crianças, que aquilo mudaria. E nós fomos até a prefeitura e conversamos e falamos. Não é que o caminhão de lixo começou a passar? Não é que o bairro começou a prosperar? Irmãos, isso não é mérito de uma pessoa ou de outra, ou de uma agência missionária, misericórdia. Isso é simplesmente um justo ou outros, né, justos juntos, orando e estabelecendo, né, o reino de Deus. Será que tem espaço para lixo, né, para esgoto no reino de Deus? Não. Aqui está escrito que a cidade é exaltada pela bênção do justo. E a gente precisa crer nisso. Hoje, o bairro expandiu lá. Foi aberto um posto de gasolina muito próximo de nós. Agora, recentemente, abriu um supermercado muito grande, muito bom, que o Gustavo comprou muitas coisas nesses 5 meses. A rua foi asfaltada, a coleta de lixo funciona. Por quê? Porque pessoas entenderam que há poder na oração e que a palavra de Deus fala que a cidade vai prosperar, que a cidade vai ser exaltada pela bênção dos justos. Toma posse aí, né? Como dizem os mais pentecostais, né? Toma posse aí, irmão, né? Glória a Deus. Olha lá, o Darcy, isso, Darcy. Glória a Deus. Se tivesse alguém perto dele agora, ele deu um gancho ali de esquerda, que ainda bem que ele está no último da cadeira. Quase que ele levantou a mesinha ali da cozinha. Ele já acertou, viu? Ele já acertou, gente, já. Já deu e pegou nele. Pegou nele mesmo. Meu Deus. Glória a Deus, irmãos. Que bênção, né? Estar em família, né, Darcy? Eu sou sua família, sabia? Né? Eu te conheço faz 2 semanas e sinto que eu sou sua família. Né? Sinto que somos mesmo, né, corpo, somos um, né, no Senhor. Aleluia. Vamos citar mais alguns textos para encerrarmos. Capítulo 12. Os planos do justo são retos. Capítulo 12, verso 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Verso 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais,
mas quando os justos falam, há livramento. Amém, irmãos? Foi ontem à noite que eu falei daquela visão, né? Ontem à noite, no Imersão. Foi à noite. Não. Acho que foi ontem à noite que vocês oraram por mim, né? Eu acho que foi ontem à noite. Passou tão rápido esses dias. Eu tava vindo pra cá, irmãos, de carro, e não tinha quase ninguém assim na rua. A rua tava tranquila. Eu tava fazendo uma rotatória ali perto do cartódromo, quando a minha visão espiritual abriu. E eu vi, foi muito rápido, foi um flash assim. Eu vi um carro entrando na minha direita e ele colidia com o meu carro. E a frente, a Bárbara estava do meu lado, né? A frente do meu carro toda era amassada, como se o outro carro estivesse vindo a uma velocidade muito alta. E deu aquele relance, assim, aquele flash, né? E eu continuei dirigindo, a Maria Helena estava com a gente, por sinal estava conversando bastante. E eu precisei, né, falar, Maria Helena, pera um pouco. Para de falar um pouco. Vamos orar aqui que o Senhor me mostrou uma coisa, né? E ali eu consegui conter a Maria Helena por alguns segundos. O justo viverá pela fé. E ali, usando de muita estratégia e força física, consegui conter a Maria Helena, brincando, né? E nós oramos, né? E declaramos, Senhor, livra, não só nós, mas todos aqueles que estão indo para a imersão agora. Eu sei que alguns vêm pela pista, né? Alguns vêm pela estrada, ou por dentro da cidade. A gente veio orando, né? Cheguei aqui e falei, Alessandra, né? Eu tive uma visão vindo para cá de um acidente muito forte, né? E oramos por cada um que ainda ia chegar. Irmãos, quando o justo fala, há livramento. Nós somos todos aqui justos, né, perante Deus. Fomos justificados, estamos aprendendo, né, sobre isso. Quando você declarar, quando você abrir a sua boca para orar e aquilo estiver de acordo com os céus, aquilo acontece, né? É bíblico. Há livramento quando os justos oram, intercedem, declaram, né? Proclamam verdades, né? Dos céus. Há livramento. Eu acho que precisava de uma palavra mais assim hoje à noite, né? Porque tava todo mundo meio assim me olhando na hora que eu vim pra cá. Eu falei, calma, né, gente? Vamos devagar. Verso 7, a sua casa vai permanecer para sempre, justo. Glória a Deus. A casa do justo permanece para sempre. Verso 12, sua raiz floresce. Amém, irmãos? Eu creio que estamos florescendo, né, nesses tempos agora. O Senhor está nos trazendo, né, uma nova estação, né, está nos restaurando, mexendo com o nosso interior. E o verso 21, né, o último verso aqui, não citei todos para a gente para não ser um tempo muito grande, né? Provérbios 12, 21. Nenhum mal o atingirá. Amém, irmãos? Amém. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Está lançado mais um desafio para nós, né? O que nós seremos, ímpios ou justos? Se formos justos, a palavra do Senhor nos garante tantos benefícios, tantas bênçãos, a nível pessoal, a nível, né, sentimental, a nível da cidade, a nível de proteção, né? Nós citamos vários aspectos do dia a dia, né? Da vida do justo. E aí, se saíssemos de Provérbios, né,
fôssemos para outros textos, né? Leríamos que o justo viverá pela fé. E eu quero frisar, né, esse último versículo. Ainda está aqui? 21, né? Olha essa versão. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos posicionar. Vamos agora ficar de pé e vamos fazer uma oração, né? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Se você quiser, se você ainda estiver com sua Bíblia aberta e quiser declarar alguns desses textos agora que nós lemos, nessa oração eu vou fazer isso, né? Vou usar aqui alguns textos nessa oração. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos justificou. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça para executar boas obras. Somos justificados, santificados, purificados, impulsionados a crescermos em Ti. E nesse momento, Pai, nós queremos declarar a Tua palavra, que diz que o justo não passará fome, diz que o justo terá a sua cabeça coroada de bênçãos, que o justo deixará uma ótima memória, que a nossa boca será fonte de vida, que o nosso salário vai nos trazer vida, a nossa língua será prata escolhida. Queremos declarar, Senhor Deus, que como somos justos, as palavras que saem da nossa boca darão sustento a muitos. Os nossos desejos serão concedidos. Nós permaneceremos para sempre no Senhor. Nós jamais, em nome de Jesus Cristo, seremos desarraigados, ou seja, arrancados pela raiz. Seremos guiados através da integridade. A nossa justiça como justos nos livrará do mal. Seremos salvos das tribulações. A cidade de São Carlos exultará e prosperará junto conosco. A cidade de São Carlos será exaltada pela bênção liberada ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor nessa cidade. Nós floresceremos como folhagens verdejantes, como está escrito ali em Provérbios 11, 28. Deus, faz de nós verdadeiros adoradores. Amém. Faz de nós pessoas que entendem a Tua palavra e que confiam que a Tua palavra não é figurativa, não é uma alegoria, não é uma figura de linguagem, mas é de fato o que é. A Tua palavra, Senhor Deus, é vida. A Tua palavra penetra, né, no nosso íntimo. A Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada, capaz de dividir juntas e medulas, capaz de dividir, Senhor Deus, aquilo que vem do Senhor, aquilo que não vem do Senhor. E nós, Senhor Deus, como justos nessa cidade, como farol nessa cidade, assim, Senhor Deus, nós queremos, Pai amado, sermos abençoados, Pai, e vivermos em integridade, em verdade, em bondade, em justiça, em serviço, em fidelidade, em santidade, em nome de Jesus. Ensina-nos, faz das nossas crianças futuros mestres, futuros homens e mulheres de caráter. Faz dos nossos jovens e adolescentes futuros missionários, futuros mestres na palavra, futuros ministros de louvor, futuros pais curados, futuras mães
virtuosas. Faz a tua vontade acontecer no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.